me chamo Diogo e vou estar gravando hoje um vídeo sobre o treinamento de loja. Essa é a tela do login do sistema. Vou entrar com o usuário. O modelo de configuração de loja é com ECF. Toda vez que é configurado com ECF, no momento de abrir o sistema, ele dá essa mensagem, que é uma mensagem obrigatória devido ao fisco exige que dê essa mensagem. É só dar OK. E aqui é a tela do frente de caixa. Então, aqui no frente de caixa nós temos tela de venda, de caixa, de recebimento, tela do menu fiscal, que é uma obrigação relacionada diretamente ao ECF, cadastro de clientes, pré-venda, devolução, troca, um relatório de movimentação diária, consulta de produtos, utilitários, que tem algumas telas aqui, e o botão de sair. Aqui embaixo temos os status da loja, aguardando abertura, significa que ainda ninguém abriu o caixa na loja. E status do caixa significa que esse meu usuário ainda não abriu o caixa dele também. Status da impressora é o status da impressora fiscal. Ela está livre, significa que ela não tem nenhum documento preso, nenhum problema. E aqui a data e a empresa correspondente. Bom, para eu poder trabalhar na loja aqui, eu preciso abrir o caixa. Se eu tentar fazer uma venda, vai dizer que o caixa ainda não foi aberto. Então, o primeiro passo sempre é abrir o caixa. Então, vamos lá. Eu vou abrir o caixa. No momento da abertura do caixa, ele me mostra as espécies que eu trabalho e a opção de dinheiro ele me permite dar um suprimento de caixa, para lançar um fundo de caixa no momento da abertura. Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tenha R$100 no meu caixa, no momento de abrir. Clico em abrir caixa, ele pergunta se realmente quero abrir, confirmo. Ele emite uma leitura X na impressora. Aqui no vídeo não é possível observar isso, mas ele está imprimindo uma leitura X. E imprime também um suprimento de caixa, pois eu fiz também um suprimento de caixa. Bom, podemos observar agora aqui embaixo que o status da loja está aberta e o meu caixa está aberto. O caixa ele é condicionado ao computador ao qual está trabalhando. Então, se eu tentar sair do sistema e entrar com outro usuário, diferente do que eu abrir o caixa no mesmo computador, ele vai dar uma mensagem que já existe um caixa aberto neste computador. Então, não será possível abrir novamente o caixa no mesmo computador. Quero trabalhar com mais de um caixa. Precisa ser em computadores distintos ou então em turnos. Entrei com outro usuário aqui, ele já me acusou aqui, ó, o usuário caixa já realizou a abertura de caixa nesse computador. Significa que o usuário caixa já abriu e ele ainda não fechou o caixa. Então aqui está, eu só posso trabalhar com o usuário caixa nesse momento. Vamos voltar para o usuário caixa. Bom, uma vez aberto o caixa, eu já posso emitir uma venda. O vendedor já vem automático, ele pode estar vinculado direto a um usuário já. No meu caso, o meu usuário caixa já está com o vendedor código 1 aqui vinculado. Cliente. Posso dar o cliente, né? Ou, se eu não der o cliente, ele vai usar o consumidor, que é o cliente padrão. Usando o consumidor, eu posso ainda indicar também um CPF e um nome, se eu quiser. Não é obrigatório. E agora eu vou indicar meus produtos. Então, eu posso digitar, que é como está configurado aqui.
Quando eu trabalho com cupom fiscal, que é o caso que eu estou configurado aqui, ele abre o cupom e vende o item. A cada item que eu digitar, ele sai um item no cupom. Igual a um supermercado, por exemplo. Cada item que passa, sai no cupom. Aqui eu estou digitando, porém, se eu apertar a tecla F7, ele muda aqui no produto para código barras e eu posso trabalhar com leitor de código barras para ir somente lendo o código barras e ele já vai adicionando na venda. Se eu quiser excluir o item, botãozinho direito, posso cancelar o item, ele cancela o item, inclusive cancela no cupom. Posso adicionar mais itens. E a tela de venda é basicamente assim. Tem um campo para dar desconto, seria um percentual de desconto no item. Esse percentual de desconto ele é condicionado ao usuário. Então, se o usuário puder dar desconto, ele vai permitir dar desconto. Dá para condicionar qual é o percentual máximo de desconto, como também dá para bloquear para não permitir desconto. Não é possível dar acréscimo em item, somente desconto. Aqui mostra o total da venda. Eu clicando nesse botão finalizar venda, ele vai abrir uma tela que é onde eu vou informar a forma de pagamento. Informa a condição de pagamento. Essas condições já são pré-cadastradas, eu posso criar várias outras condições. Esses itens são cadastrados todos daí no módulo de retaguarda que depois vou estar mostrando. Então, por exemplo, eu escolho a condição de pagamento, aqui eu vou colocar à vista, por exemplo. Aqui ainda posso dar desconto sobre o total da venda, em percentual em valor, ou acréscimo também em percentual valor. O desconto também está condicionado ao usuário poder dar ou não. E também está condicionado à condição de pagamento. Eu posso ter condições de pagamento já com desconto pré-definido. Por exemplo, eu poderia ter cadastrado que a minha condição de pagamento à vista já poderia dar 10% de desconto, o sistema já iria puxar automaticamente. Escolher a opção de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, cheque, crediário, dinheiro ou outros. Aqui eu vou colocar, por exemplo, dinheiro. Eu preencho, por exemplo, aqui, vou colocar R$200. O meu total da venda deu R$ 159,70, vou colocar 200. Ele já adiciona aqui, o valor falta 0 e ele me informa aqui quanto tem que dar de troco. Clico no gravar ou pressiono a tecla F9 e ele conclui a venda, finalizando o cupom. Outras formas que eu posso fazer a venda. Eu posso trabalhar com pré-venda. Por exemplo, no balcão, tem um computador no balcão que emite as pré-vendas e depois eu tenho uma pessoa no caixa que só confirma a venda e recebe. Como é que isso aí funciona? Tem uma tela chamada de pré-venda. A tela é praticamente igual à tela de venda. Eu informo o cliente também, ou posso trabalhar com o cliente consumidor sem nenhum problema. Informo o produto que eu estou vendendo. Mesmo funcionamento da tela de venda. A única diferença é que no momento que está fazendo aqui não emite cupom fiscal. Ele só cadastra. Cliquei em gravar, ele me pergunta qual é a condição de pagamento, que eu já posso deixar pré-definida. E qual a opção de pagamento? O cliente vai pagar em dinheiro. Aqui ele só clica, ele marca aqui qual é a opção, só para fins de informativo, não é informado valores nada. Um pouco em dinheiro, um pouco em crediário. Pode marcar duas opções. Botar aqui, por exemplo, duas opções, cartão de crédito e dinheiro. Gravar. Uma vez digitado uma pré-venda, enquanto eu não efetivar ela, não gerar um cupom dela, eu posso ainda alterar ela. Como é que eu faço? Eu clico no botãozinho da lupa aqui onde está escrito pré-venda ou aperto a tecla F6, que é a tela de consulta. Ele lista para mim todas as pré-vendas que estão pendentes. Eu posso clicar duas vezes, ele traz de volta para a tela, aqui eu posso editar. Eu não posso, na pré-venda, manipular uma pré-venda que já gerou cupom ou uma pré-venda cancelada. Também com relação ao cupom fiscal, se a pré-venda ficar pendente, digamos, eu fiz uma pré-venda hoje, mas não efetivei ela. Ela ficar pendente mais de um dia, no final da redução Z do dia mais um, o sistema automaticamente vai cancelar todas as pré-vendas que estão pendentes.
Isso é na versão com cupom fiscal. Na versão com nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de consumidor, isso não ocorre. A pré-venda pode ficar em aberto o tempo que o cliente definir. Bom, vamos lá na tela de venda, vou importar a pré-venda que eu acabei de fazer. Então eu vou na tela de venda, aperto a tecla F6 para poder buscar uma pré-venda. Ele chama para mim as pré-vendas que estão pendentes. Aqui em cima eu tenho alguns filtros que eu posso pesquisar, se eu tiver muitas pré-vendas pendentes. Clico 2 vezes na pré-venda que eu quero e automaticamente ela já abre o cupom e vende os itens. Uma vez que carregou a pré-venda, se eu quiser editar essa venda, eu não posso mais. Pode observar que os campos aqui, produto, unidade, ficou tudo bloqueado. Por quê? Porque eu importei da pré-venda e a lei exige que quando faça um cupom fiscal vinculado a uma pré-venda, o cupom fiscal tem que ser igual à pré-venda. Então, se eu precisar editar ainda alguma coisa na pré-venda, eu tenho que cancelar e voltar na outra tela da pré-venda, editar por lá e importar novamente. Bom, aqui eu vou finalizar essa pré-venda. O que acontece? Na pré-venda lá eu indiquei que o pagamento seria cartão de crédito e dinheiro e já me indica aqui para a pessoa do caixa saber como cobrar. Então aqui, por exemplo, eu vou botar cartão de crédito. Vou dar a operadora. O sistema não trabalha com TEF, ele trabalha somente com POS. O número do cartão não é obrigatório. Tem um parâmetro que se obriga ou não. E a data de vencimento ele já até gerou uma data automática aqui porque está como à vista. Se tivesse parcelado, ele já ia gerar mais parcelas e ia gerar as datas correspondentes a cada parcela. Aqui, por exemplo, eu vou botar que foi R$100 no cartão e vou colocar que o resto foi em dinheiro, dizendo R$20 em dinheiro. Gravo e ele finaliza o cupom. Uma vez finalizado o cupom de uma pré-venda, a pré-venda automaticamente é encerrada também. Eu não consigo mais editar essa pré-venda. Se eu iniciar uma venda e no meio dessa venda deu um problema, quero cancelar e começar de novo. Quando eu trabalho com esse F, como ele já está imprimindo um documento, no momento que eu cancelar aqui no botão cancelar ou fechar a tela, ele vai cancelar o cupom fiscal. Ele vai dar uma mensagem, foi detectado um cupom fiscal em aberto e o mesmo será cancelado. Ele vai cancelar o cupom. Digamos que minha loja fique sem energia ou por algum motivo eu estou sem ECF, deu algum problema, estou sem sistema e tenho que emitir as minhas notas fiscais no bloquinho lá, no modelo 2, que é o bloquinho manual que ainda é permitido. Em situações adversas. Todas as notinhas que eu emiti no cupom, no bloco, eu sou obrigado depois, assim que restabelecer o sistema, seja no dia seguinte ou assim que tiver o sistema operando novamente, eu sou obrigado a repassar todas essas notinhas para cupons. Eu não posso deixar de indicar isso no sistema. Então, como é que funciona? Se observarmos na tela de venda, tem um campo aqui em cima chamado referenciar nota fiscal manual. Aqui você vai indicar o número da nota lá do bloquinho, é a nota 100, a série do bloquinho e a subsérie. Você vai indicar esses dados e vai digitar a venda que você fez no bloquinho. Isso é a lei que exige. Santa Catarina exige que seja feito dessa forma. Quando confirma a gravação, ele pergunta, se confirma referenciar aquela nota fiscal manual. E o processo segue normal, como se fosse emitir um cupom normal, sem nenhum problema. O que mais que temos aqui no sistema de lojas? Com relação à pré-venda. Junção de pré-venda. Por exemplo, cliente, eu monto uma pré-venda. E na sequência, por algum motivo, eu monto uma outra pré-venda em separada para o cliente. Como estou fazendo aqui. Porém, o cliente quer que saia no mesmo cupom fiscal as duas pré-vendas. Na tela de venda, eu não posso selecionar duas pré-vendas.
Eu somente posso selecionar uma pré-venda por vez. Então, como é que eu faço a junção das pré-vendas? Eu vou aqui em Utilitários, tem uma tela chamada Junção de Pré-vendas. O que essa tela faz? Quando tem o cupom fiscal ativo, você importa as pré-vendas que você quer juntar, busca na lupa, seleciona, ele lista aqui para você, você clica em confirmar seleção, ele pede uma confirmação, confirmou, clica no gravar ou aperta o F9, ele vai abrir a tela também para dizer como seria esse pagamento. E no momento de gravar, o que o sistema vai fazer? Ele vai cancelar as duas pré-vendas anteriores e vai emitir um cupom fiscal de venda e de cancelamento de cada pré-venda, porque a lei exige que emita esses cupons fiscais, e vai gerar uma nova pré-venda com todos os produtos agrupados. Quando se trabalha com nota fiscal, nota de consumidor, a junção de pré-vendas ela é normal e não emite nenhum documento. Não, né? O problema está quando é cupom fiscal, que daí ele emite o cupom como se fosse uma venda, cancela, venda, cancela e daí junta numa nova pré-venda. Se virmos aqui na tela de venda e buscarmos aqui a pré-venda, vamos observar que só tem uma pré-venda. E a quantidade total dela é 3, pois as minhas outras eu tinha uma com quantidade 2 e uma com quantidade 1. Ele juntou e gerou uma nova pré-venda. Bom, aqui eu não vou continuar, não vou efetivar essa pré-venda, vou fechar. Aquela situação, né? Se eu fechar a tela, ele confirma se tem certeza que ia cancelar o cupom que está sendo impresso. E digamos assim, eu tenho aquela pré-venda pendente e quero cancelar a pré-venda. O cliente não quer mais levar. Quero cancelar mesmo. Onde é que eu cancelo? Eu cancelo também no Utilitários, cancelamento de pré-venda. Busco a minha pré-venda e clico no gravar. Uma vez que eu cancelo a pré-venda, quando trabalho com esse F, ele também emite um cupom de venda e um cupom de cancelamento daquela venda, porque a lei exige que seja impresso a venda e o cancelamento. Se eu trabalho com nota fiscal ou nota de consumidor, ele não emite nenhum tipo de documento. Que outras funcionalidades eu tenho aqui no Loja? Dentro do caixa, eu tenho as opções aqui para suprimento e sangria. Então, suprimento, eu quero dar uma entrada no caixa manual. Né? Tá aqui teste, vou entrar R$10. Quando eu confirmo, ele imprime um cupom não fiscal referente a esse suprimento. Se for sangria, é uma saída. Então, posso dar saída do caixa também manual. Por exemplo, aqui R$5. Ele emite também um cupom não fiscal de sangria. E além disso, eu tenho a tela de fechamento de caixa, que se eu fechar o caixa aqui, eu encerro minha operação do dia. Porém, ainda não vou fazer isso, pois eu quero mostrar ainda outras funcionalidades. O que mais que temos aqui? Temos a tela de recebimento. O que seria a tela de recebimento? Para realizar a baixa de, por exemplo, crediário. Vendi no crediário, ele gera as parcelas. Essas parcelas vão para onde? Vão por contas a receber. O que é que vai por contas a receber no sistema de loja? É o crediário, os cheques e os cartões de crédito. Todos esses vão por contas a receber. Aqui, por exemplo, eu vou realizar uma baixa de um crediário. Vou selecionar aqui, por exemplo. Quero baixar esses dois documentos. Seleciono, clico no botãozinho direito, baixar. Aqui aparece a tela de baixa, os documentos. Né? Aqui eu posso indicar ainda multa, juros, desconto, outras informações. Escolho a forma de pagamento que está sendo pago. Vou colocar aqui que está sendo pago em dinheiro. Número do documento eu não preciso preencher. E coloco o valor. Está pagando 184,65. Confirmo, adiciono no grid e gravo. Confirmo a baixa. No momento da baixa, quando eu trabalho com esse F, ele também emite um documento não fiscal de recebimento. Temos uma tela chamada menu fiscal. O que é o menu fiscal? O menu fiscal ele é destinado somente a quem trabalha com esse F. Quem trabalha com nota fiscal, essa tela fica desabilitada. O que temos aqui? Temos uma série de arquivos
que são exigidos por lei, o sistema tem disponível. No dia a dia, o usuário praticamente não vai precisar usar nada desse menu. Ele vai precisar usar o quê? Cancela cupom. Se ele quiser cancelar um cupom fiscal que ele confirmou a venda, digamos, eu fui lá, fiz a venda. Ah, quero cancelar. É nesse botão aqui, cancela cupom. Lembrando que quando se trabalha com ECF, só é possível cancelar o último cupom. Então, não é possível cancelar cupons no meio. Por exemplo, eu emiti o cupom 1, 2 e 3 e quero cancelar o 2. Eu não consigo cancelar o 2, só consigo cancelar o 3. E o botão para redução Z, que é depois de eu fechar meu caixa, digamos que eu tenha somente um turno na minha empresa. Eu fecho o caixa, emito a redução Z, o sistema trava, não trabalha mais. Se eu tenho mais de um turno, eu fecho o caixa, mas não emito a redução Z, porque ainda outro usuário vai trabalhar no mesmo ECF. Então, se eu emitir a redução Z, vai acabar travando o sistema. Temos um cadastro de clientes, que é um cadastro simples. Tela da pré-venda, que eu já expliquei. Tela de devolução. Como é que funciona a tela de devolução? A tela de devolução ele vai gerar uma nota fiscal de entrada. Então, como é que ela funciona? É uma tela onde o cliente me traz, por exemplo, um cupom fiscal ou uma nota fiscal de venda minha e ele quer devolver algum produto. Aqui eu vou informar o cliente e vou efetuar a devolução desta venda. Aqui eu vou fazer uma venda para um cliente identificado. Eu só consigo trabalhar com devolução por nota com clientes identificados. Se no cupom fiscal estiver venda para consumidor, eu só consigo trabalhar na opção de troca. Bom, eu vou fazer uma venda identificada para fins de simulação. Bom, acabei de emitir o cupom fiscal aqui e agora eu vou fazer a devolução dele. Então, por exemplo, eu dou o meu cliente, no caso aqui eu vendi para o Diogo, que é o cliente 4. A data da entrada, né? Eu vou colocar a data de hoje. Notas fiscais referentes. Dados de entrega e transporte não é preciso, porque a loja geralmente ela já está recebendo o produto, não é algo que vem por transportador. Notas referenciadas. Aqui vou indicar o meu cupom fiscal ou a minha nota fiscal, né? Porque a gente está simulando aqui com um banco de dados que trabalha com ECF. Porém, se eu fosse uma empresa que trabalhasse com nota fiscal, aqui seria uma nota fiscal. O tipo de documento, vou pegar aqui cupom fiscal. O cliente é o 4. O número do cupom fiscal é o 988 e a série do meu cupom é a 001. Ó, informei o cupom, ele já carregou aqui para mim, né? Já veio até o valor total aqui. Se der alguma mensagem de erro, provavelmente vai dar que não está cadastrado, né? Então, é alguma informação que não está sendo digitada correta. Se eu vim para a aba de itens da nota, automaticamente já vai vir todos os produtos que foram vendidos e eu escolho o produto que eu quero devolver, dando 2 cliques nele, confirmo, dando Enter, ele joga para baixo. Uma vez que está aqui embaixo, ele já está incluído na nota. Clico em gravar, ele pergunta, confirma a geração da nota? Sim. Aqui ele já pergunta se eu já quero enviar a nota fiscal para o fisco, porque é uma NFE. No meu caso aqui, vou colocar que não, pois o meu computador aqui não está habilitado para enviar nota fiscal, já que é ambiente de teste, né? Então, vou colocar que não. No momento, como eu trabalho com ECF, no momento que eu faço essa devolução por nota fiscal, além da nota fiscal, ele imprime também um cupom não gerencial no ECF, referente à devolução, como é que foi a devolução, indicando que itens que foram devolvidos, e o sistema automaticamente também gera um crédito para ser usado numa outra venda para esse cliente. Por exemplo, aqui eu fiz essa devolução, a minha venda era R$ 29,90, ele gerou aqui um crédito de R$ 29,90 para mim poder usar em outra venda. Então, se eu vir aqui na tela de venda, por exemplo, e quiser vender isso, vou vender outro item para o Diogo, né? Então, eu venho aqui, coloco o item novo e lá no momento da forma de pagamento,
eu escolho a opção Outros. Aqui já vem a opção Vale. Aqui está mostrando quanto tem de crédito, que é R$ 29,90. Eu utilizo o crédito que está disponível e eu concluo minha venda. Se por acaso o valor faltante for maior que o crédito, digamos que eu vendi mais itens, daí eu vou ter que complementar com dinheiro, cartão, com outra forma de pagamento. Se eu confirmar, ele emite a venda como vale crédito e vai encerrar, vai zerar o saldo. A outra tela que temos, que também serve para devolução, seria a troca. Como é que funciona a troca? A troca eu não tenho um documento de origem. O cliente me traz a peça e eu simplesmente troco. Então, como é que essa tela funciona? Eu dou ao cliente, digito os produtos que ele está me entregando, gravo. No momento de gravar, o que o sistema faz? Ele me imprime um cupom não fiscal também, dizendo como é que procedeu essa troca, quais itens constam nessa troca, e também me gera um crédito referente ao valor da troca para poder ser usado em outra venda. Ah, a troca deu errado, ou a devolução lá que eu fiz anterior deu errado, digitei alguma coisa errada, ou alguma coisa não deu certo. No Utilitários eu tenho a tela onde eu posso cancelar, que é aqui, ó, cancelamento de venda, devolução e troca. Essa tela eu posso cancelar pelo número da nota fiscal. No caso lá da devolução gera uma nota fiscal, então eu utilizo o número da nota fiscal. Ou eu posso cancelar pelo número do pedido que está impresso no cupomzinho não gerencial. Que no meu caso aqui, por exemplo, no cabeçalho aparece escrito assim, troca. Daí tem um número, que está aqui 002 000031. Se eu vir aqui e confirmar o cancelamento, o que vai fazer? Ele vai estornar aquele crédito que gerou para o cliente. As peças que deu entrada por troca vão sair do estoque novamente e vai voltar ao estágio anterior. Nós temos uma tela aqui que é movimentação diária. O que essa tela mostra? Ela mostra a minha movimentação por dia e por usuário. Então aqui eu tenho o operador, né? Se meu usuário aqui é chefe de caixa, ele pode ver outros usuários. No meu caso aqui, o meu usuário caixa, ele permite ver a informação de todos. Permite, inclusive, ver a informação aberta, sem a necessidade de informar o usuário, que daí eu posso ver de todo mundo. E se eu não tenho essa permissão, eu só posso enxergar o que são vendas referente ao meu usuário. Então aqui ele me mostra quantas vendas eu tive, quantos recebimentos, quantas trocas, devoluções. Aqui é o movimento total, né, que é a soma de tudo. Quanto foi em cartão de crédito, em débito, cheque, crediário, dinheiro, outros. O subtotal, desse subtotal, quanto foi de troco e quanto que é efetivo mesmo no caixa. Pré-vendas emitidas. Quantas pré-vendas foram emitidas? Foram emitidas 4. Quantas foram efetivadas e quantas foram canceladas. Né? Então, essa tela me dá um resumo da loja. E na aba movimentação de caixa me mostra um detalhado do caixa, as entradas e saídas, né? Um rasão aqui mostrando todas as entradas e saídas. Tem a opção de imprimir, sintético, analítico ou extrato de caixa. Sintético basicamente imprime o que já está mostrando na tela. Analítico imprime detalhado, abrindo venda, itens, tudo bem detalhado. E a opção extrato de caixa é só o extrato de caixa, só as entradas e saídas de caixa. Meu saldo inicial, né, que daí o saldo inicial considera todo o histórico, né, o que eu tinha anteriormente em caixa antes da abertura, e toda a minha movimentação somada no final, meu saldo final. Consulta de produtos é uma consulta bem simples, tem alguns filtros e aqui mostra o código, o nome, o valor, quanto tem no estoque, unidade de medida, NCM, CEST. As informações que constam aqui são obrigatórias por lei, né? Quando trabalha com o frente de caixa, ele tem que ter exatamente uma consulta que mostre essas colunas que estão aqui nessa tela. Com relação à parte do frente de caixa, seria isso. Então, venda, a tela do caixa, recebimento, o menu fiscal, cadastro de clientes, parte de pré-venda, devolução, troca, movimentação diária, consulta de produtos e utilitários, que é onde fica a tela de cancelamento
de venda, devolução, troca, cancelamento de pré-venda e junção de pré-venda. E tem um outro item aqui que é sincronização de bases standalone, que é quando acaba a energia, vamos assim dizer que tem um servidor e eu tenho a minha máquina local. O banco de dados está no servidor. Se por acaso a energia do servidor cair ou de alguma forma perder a comunicação com o servidor, o sistema na máquina do usuário continua trabalhando, fazendo vendas. E depois que restabelece, é necessário sincronizar com o standalone para que a informação que ficou só na máquina local seja transmitida para a máquina, para o servidor, né? Agora que já vimos todos os passos, o último passo seria eu encerrar o meu dia. Seria fechar o caixa. Então eu viria aqui no caixa e fechamento de caixa. Por padrão, o sistema está configurado para sempre fazer sangria de todo o valor de caixa, porém isso pode ser parametrizável. E no momento de fechar o caixa, ele vai fazer esse processo. Uma vez que eu fechei o caixa, eu não posso mais reabrir o caixa. Somente eu posso trabalhar no dia seguinte, ou se eu tiver um outro usuário para poder trabalhar enquanto eu não tirei a redução Z ainda. Porém, se tirar a redução Z, não existe hipótese alguma de continuar trabalhando. Agora, antes de eu encerrar o meu caixa, digamos que eu deixei o caixa aberto, esqueci, fui embora hoje, e amanhã eu chego aqui e o caixa está do dia anterior. Como é que o sistema se comporta? Bom, eu vou sair do sistema aqui, vou mudar a data do computador. Bom, como virou dia, o que acontece? Ele mostra aqui para mim o status aqui embaixo. Ó, atrasado, que significa o quê? Que o meu caixa ficou aberto e a loja está atrasada. Não vai deixar nenhum outro usuário abrir o caixa até eu não fechar todos os caixas que estão em aberto. Aqui mudaria outro status, que seria o da impressora também. O da impressora aqui iria aparecer requer redução Z. No meu caso aqui não apareceu porque eu mudei só a data do computador. Eu não consigo mudar a data da impressora porque a data da impressora ela tem que esperar mudar sozinha. Aqui também ia aparecer requer redução Z, que significa que também tem que realizar a redução Z da impressora porque ela também não vai deixar emitir nenhum tipo de cupom fiscal se não emitir a redução Z. Se eu fosse fechar o meu caixa agora, ó, se eu tentar fazer uma venda, o que ele vai dar para mim? Ó? Ele vai dar, ó, não é possível realizar a movimentação enquanto existir um fechamento de dia pendente. Isso aí ele vai dar para todas as telas aqui do sistema, com exceção do menu fiscal, que ele tem que funcionar independente de estar funcionando o caixa ou não ter que estar funcionando. O resto aqui, nada vai funcionar enquanto eu estiver com essa informação pendente. Então, para eu resolver isso, eu venho no caixa. O caixa, por padrão, já vai aparecer ali como que está aberto, só me dando a opção de fechar. Pode ver que não me dá nem a opção mais de fazer sangria e suprimento. Só me dá a opção de fechar. E eu aqui, clicando no botão fechar, realizo o fechamento do meu caixa. Bom, eu vou fechar aqui. Confirmou. Aí ele já volta para o status de aguardando a abertura, porque eu já estou no dia seguinte. Bom, eu vou voltar para a data correta aqui do meu sistema, antes de abrir um caixa novamente. Ó, podemos observar que o meu caixa aqui está fechado. Uma vez fechado o caixa, ou eu entro com um segundo usuário para eu poder continuar tirando vendas na minha loja, porque eu ainda não tirei a redução Z, aqui ela está livre, ou não, eu fechei, agora está no horário, realmente vou fechar a loja e vou para casa. Então, menu fiscal. Bom, eu clico no botão aqui, redução Z, para emitir a redução Z. Ele vai dar uma mensagem que vai bloquear o ECF. O ECF só vai desbloquear quando for a 00:01 do dia seguinte. Coloco que sim. E aqui ele vai emitir a redução Z. No momento da redução Z, ele faz uma série de processos. Que é o quê? Ele envia o estoque para o fisco, se for o 5º dia de movimento do mês. Todos os dias ele envia a redução Z para o fisco. Ele gera também o arquivo do registro de vendas do PAF-SF. E também ele vai efetuar cancelamentos de pré-vendas que estiverem pendentes mais de um dia. Então aqui é um processo que costuma ser um pouquinho demorado, porque a lei exige essa série de
passos, temos que aguardar e dando OK nas mensagens que forem aparecendo e aguardar. Como já saiu aqui da tela, já sumiu a mensagem aqui, significa que já está fechado. Loja com SF é isso. Não tem muito mistério, é tudo que eu falei aqui, muito simples. E se for uma loja com nota fiscal ou nota fiscal de consumidor, o que muda é que não tem um menu fiscal e em nenhuma etapa ali emite cupom fiscal. Todas as operações aqui que eu falei que mexem com produtos como venda, devolução e troca, elas já atualizam o estoque concomitante. Então, no momento que eu faço uma dessas operações, o estoque automaticamente já entra ou sai do estoque. Financeiro gera automático, crédito do cliente é automático, a entrada e a saída do crédito, então todas as operações são automáticas. Bom, agora eu vou falar do Retaguarda um pouco. O Retaguarda é um software que é onde está os cadastros, é onde eu cadastro produto, é onde eu cadastro as minhas condições de pagamento, onde eu cadastro as operadoras de cartão, é onde eu entro com as minhas notas de entrada para lançar estoque, é onde eu posso fazer acertos de estoque, balanço, controle financeiro, pagar, receber. Então, o Retaguarda é como se fosse um software de gestão da loja. O frente de caixa é destinado para a parte de só faz venda, abre caixa, fecha caixa, faz venda, e o Retaguarda é onde eu faço todo o resto da minha gestão. Aqui eu vou entrar, por exemplo, com o usuário aqui. O Loja Retaguarda, já pelo fato de ter mais telas, ele tem um outro formato de menu. Parte de arquivos, fica toda a parte básica cadastral do sistema. Então, aqui, parte financeira, eu tenho vários cadastros, né? Então, os principais lá para o frente de caixa é as condições de pagamento, as espécies, né? Dinheiro, cartão, cheque, outros. As operadoras de cartão. Todos esses cadastros aqui são cadastros simples, né? Então, não tem grande dificuldade para o usuário preencher. Na parte aqui de uma observação cabe é para a parte aqui das operadoras de cartão. Por quê? Quando eu trabalho com cartão, eu posso já definir aqui embaixo, conforme a condição de pagamento, eu já posso definir quais são as taxas. No à vista, a operadora me cobra 2,5%. No 30 dias, a operadora me cobra 2,6%. E assim por diante. O que acontece? Se eu tiver isso configurado, no momento que eu faço a venda, o sistema já vai gerar atrelado àquela venda qual é a taxa cobrada em cima daquela venda. Então, eu consigo depois tirar um relatório disso para saber qual é o valor líquido realmente que eu vou receber da operadora. O que mais temos aqui na parte financeira aqui? As espécies, né, que é um cadastro também simples, né, que é os tipos das espécies. Né. Aqui até tem mais espécies do que na própria tela em si da loja. Por quê? Porque no gerencial posso trabalhar com outros tipos de espécie, né, porque tem também a questão das espécies que é usada no contas a pagar. O que me distingue da espécie para eu saber se ela vai para o loja ou não é uma opção que tem aqui, utiliza no loja. Que daí é a espécie que vai aparecer lá no frente de caixa. Na parte de condições de pagamento, também eu tenho aqui, que eu posso ter várias outras condições de pagamentos, eu também tenho que indicar quais são as que são disponíveis na tela do frente de caixa. Porque às vezes eu posso trabalhar com outras condições aqui, né, para compras, etc., que são diferentes das condições que eu disponibilizo para poder vender. Aqui é onde também eu posso botar o desconto. Por exemplo, aqui, que nem aqui no à vista, percentual de desconto. Se eu botar um desconto aqui, digamos 10%, toda vez que eu usar o à vista lá vai me aplicar um 10% de desconto na minha venda. O que mais que eu tenho aqui? Tem a parte cadastral de clientes, fornecedores, etc. Isso aí já tem vídeo no YouTube explicando como funciona. Tem a parte cadastral básica para cadastramento de produtos, que também já existe vídeo explicando essa parte. E seria isso. E aqui é um menu fiscal onde tem a parte de cadastração de natureza de operação, que é o que mais interessa.
Porém, como eu trabalho com ECF, eu só preciso me preocupar com a natureza de operação para emitir uma nota fiscal de devolução e para poder emitir notas, dar entrada em notas fiscais de compra ou emitir alguma nota fiscal avulsa para alguma operação específica. Porque no ECF eu não trabalho com natureza de operação, que seria a CFOP. Que também existe um vídeo que explica como cadastra a CFOP. Tem a parte de parâmetros do sistema, que isso aqui geralmente quem faz é a gente, né? Depois, o que temos mais? Tem a parte comercial, que a tela de pré-venda também tem no retaguarda, tela para fazer a pré-venda, que é a mesma tela usada lá no frente de caixa. A tela de devolução, que também é a mesma, que está disponível lá no frente de caixa para devolver e gerar uma nota fiscal de entrada. A tela de troca, que também está disponível lá no frente de caixa. Cadastro dos vendedores, aqui é a parte onde eu cadastro os vendedores e defino as regras de comissão deles, para se eu trabalho com controle de comissão ou não. Tem uma tela aqui para lançamento também manual de comissão, para fazer acertos. Algumas consultas e relatório, um relatório de faturamentos, alguns relatórios de produtos, aqui, né, produtos sem venda, que eu dou período para eu ver que produtos eu estou vendendo e não estou vendendo. Etiquetas, né, impressão de etiqueta, consulta de consignado, porque lá na pré-venda eu tenho uma opção também para fazer o consignado, que é o condicional aqui, ó, que é quando eu emito uma pré-venda e a pessoa leva, isso ocorre muito em loja de roupa, né, leva as peças para provar e depois devolve. Tem a parte financeira, contas a pagar, contas a receber, controle bancário, caixa, então aqui é um financeiro bem completo, que eu não vou me ater ao detalhe do financeiro em si, porque isso aí caberia um treinamento específico. A parte fiscal, que aqui é a emissão de nota fiscal eletrônica, que é para eu poder emitir uma nota fiscal avulsa, por exemplo, né? Ou, por exemplo, assim, ó, digamos, a minha loja trabalha com ECF. E beleza, eu vendo para consumidor final, mas vem uma pessoa aqui, comprou de mim, e ela é pessoa jurídica, ela quer uma nota fiscal. Então, nessa tela aqui, eu posso emitir uma nota fiscal referenciando um cupom fiscal aqui nesse botãozinho aqui, ó, referenciar cupom. Eu linko qual é o meu cupom fiscal e ele já emite uma nota fiscal referenciando esse cupom. Eu posso também fazer uma venda direta por aqui, se eu quiser. Apesar que o ideal é que sempre emita a venda pelo ECF para depois só vincular o ECF aqui. Eu posso também referenciar uma pré-venda, digitar uma pré-venda e vir aqui e chamar a pré-venda para gerar nota fiscal, porém é só a pré-venda que está pendente. Emissão de nota fiscal manual, existe também um vídeo, como emitir notas fiscais manuais, já tem um vídeo. Tem a tela aqui para alterar algum dado, se emitir alguma coisa errada na nota, antes de enviar para a Receita, e uma tela para cancelamento. A parte onde envia as notas fiscais para a Receita. Aqui alguns relatórios para contabilidade, parte de estoques e relatórios de notas fiscais. E aqui também tem a parte de integração, que é a parte do SPED, e também integração com a Domínio Sistemas. Lembrando que a Logosystem não faz arquivos completos, com apuração de impostos, guias e outros. A Logosystem somente exporta os documentos fiscais emitidos para este processo de apuração ser feito na contabilidade e não no sistema da Logosystem. Parte de cadastral de produtos, aqui é o meu cadastro de produtos. Também temos um vídeo que explica detalhadamente como funciona esse cadastro. Quem trabalha com ECF, cabe uma observação que talvez não tenha no vídeo específico de cadastro de produtos, que é nessa aba Informações Complementares, que é a tributação do ECF, que fica nesse bloco aqui. Parte de cadastro de preços, manutenção de preços do produto, é uma tela separada. Nessa tela eu posso cadastrar meus preços da loja. Aqui é preços de compra, né? Preço médio de estoque, preço de venda, percentual de desconto no loja. Se eu botar um percentual de desconto aqui, toda vez que eu vender esse produto, ele vai já automaticamente aplicar um desconto nesse produto. Eu tenho outras opções também que são disponíveis, que é o preço de atacado. Aqui nessa tela não está aparecendo porque eu estou configurado nesse sistema somente com preço de varejo. Porém, eu posso trabalhar com preço atacado, que depois eu posso mostrar outra configuração, como é que funciona.
E o que mais temos aqui nos suprimentos? Parte de entrada e saída do estoque manual, parte de fazer balanço, inventário de estoques. Inclusive no inventário, na contagem, tem uma opção que permite importar de arquivo de coletor de dados, que facilita a contagem de estoque. Entrada de nota fiscal e consultas e relatórios de estoque. Na parte utilitária, temos algumas telas aqui que são mais voltadas para o nosso suporte. Bom, agora eu vou mostrar um outro modelo de configuração com algumas opções a mais que pode ter disponível no sistema de loja. Vou sair desse sistema e vou entrar em outro sistema que eu tenho aqui configurado para poder demonstrar. Bom, aqui eu vou entrar em outra versão de loja, com outro formato de configuração. Esse é o formato que está com nota fiscal eletrônica, por exemplo. Se aplicaria, seria o mesmo para a nota fiscal de consumidor também. Bom, é a mesma coisa do que eu falei até agora, não muda nada. A única diferença é que não tem menu fiscal. Aqui, né, se eu entrar, ele vai dizer, o usuário não tem permissão para acessar essa funcionalidade, depois é exclusiva do PAF-CF. Aqui embaixo, no status da impressora, mostra sem ECF. Aqui eu já estou com a minha loja aberta, já peguei uma base de dados que já está aberta, só que o meu usuário aqui, especificamente esse usuário, não está com o caixa aberto. Bom, para abrir o caixa, mesma ideia. Vou abrir o caixa. Abrir. Se eu for fazer uma venda, ela funciona da mesma forma, exatamente igual à venda por ECF. Não muda nada. A única diferença é que no momento que eu já estou fazendo a venda, não está imprimindo nada. Ou quando tem ECF, ele já está imprimindo um documento. Finalizar venda. Seleciono a opção de pagamento. Coloco a opção que eu quero, que vou botar dinheiro, R$80. Gravo. Gravei. No momento aqui que eu já gravo, ele já tenta enviar a nota fiscal para a Receita. O meu caso, como está em ambiente de homologação, ele acaba dando essa mensagem aqui, envio em ambiente de homologação para fins de alerta. Mas está em ambiente de produção, ele não aparece mensagem nenhuma. Aí ele pergunta, deseja enviar para a Cefaz? Eu vou botar que sim. O meu aqui deu erro, pois meu computador não está configurado com certificado digital para poder estar enviando nota fiscal. Senão a nota teria validado. Então a venda é igual, como eu já mostrei. Todas as outras funcionalidades são exatamente iguais, não muda em nada com relação a ser com cupom fiscal ou não ser com cupom fiscal. A única diferença é que todos os locais onde imprime alguma coisa no cupom fiscal, na nota fiscal não imprime nada. O que eu tenho aqui? Um pouco diferente. Na pré-venda, por exemplo, eu posso escolher o preço que eu quero trabalhar, atacado ou varejo, aqui em cima. Então, por exemplo, aqui eu estou no varejo. Vou fazer uma venda aqui, carrega um preço. Se eu vim aqui escolher atacado, ele muda o preço. Essa opção de escolher atacado ou varejo, ela pode ser dinâmica. O sistema tem várias parametrizações. Aqui ele está configurado para o usuário escolher que preço ele quer usar. Porém, eu posso deixar padrão só varejo, se eu quiser, não. A minha loja só vende varejo. Posso deixar só atacado. A minha loja só vende atacado. Posso deixar dinâmico. O que é dinâmico? Conforme a quantidade de vendas. Então, por exemplo, assim, eu tenho um item que se eu vender ele 10 daquele item, ele tem um outro preço. Por exemplo, o preço do item custa R$5, mas se o usuário levar 10 itens, ele vai pagar R$3 por item, que é o preço dinâmico. Como é que eu trabalho com o preço dinâmico? Eu utilizo os mesmos campos de atacado e varejo, porém lá no meu retaguarda, deixa eu entrar aqui no retaguarda para mostrar. Aqui no cadastro de produtos, eu tenho um campo que fica aqui na aba observações, que se chama quantidade mínima atacado. Então, por exemplo, aqui, se eu botar uma quantidade aqui e eu trabalhar, por exemplo, com o preço dinâmico, o meu sistema ele vai entender que conforme eu atingir essa quantidade, ele automaticamente vai trocar o preço. Por exemplo, eu vou pegar esse produto aqui, o produto 1000, colocar a quantidade mínima para atacado 4.
Vou pegar o produto 1000, vamos conferir o preço para ver se ele tem preço de atacado também. Ele tem, ó, tem preço de varejo e preço de atacado. R$ 29,90 varejo e R$ 10,00 o atacado. Eu vou também mudar o parâmetro aqui do sistema para poder trabalhar com o preço dinâmico. Esse parâmetro é um parâmetro interno, somente a gente pode estar definindo. Vamos achar aqui, tipo de preço, dinâmico. Vou voltar lá no loja, vamos na tela de pré-venda. Quando eu trabalho com preço dinâmico, pode observar que sumiu a opção de escolher o preço. Por quê? Porque no formato dinâmico não existe a escolha, ela é automática, dinâmica, como o próprio nome diz. Bom, eu vou digitar meu produto aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vou colocar um aqui, ó, R$ 29,90. Porém, agora eu vou vir aqui e vou colocar a quantidade, vou colocar mais 3 produtos, que daí vai fechar 4. Automaticamente mudou o preço para R$ 10,00. Então, o sistema faz dinamicamente conforme cada produto for sendo vendido. Tirando essa particularidade do preço, dos tipos de preço que o sistema trabalha, no restante os sistemas são iguais, tanto para ECF quanto para emissão de nota fiscal, são as mesmas funcionalidades. Por hoje seria isso.